Eles reviraram os olhos quando eu falei que não precisava de ajuda. Era um jeito de olhar que eu já conhecia muito bem, sempre que eu fazia algo do meu jeito. Dessa vez, foi a tia Carol que perguntou se eu queria ajuda com a travessa que eu levei pro churrasco da família. Era uma pergunta normal, só uma oferta de ajuda. Mas quando eu respondia não, obrigada, eu dou conta, minha mãe me olhou daquele jeito, e logo depois meu pai também. Era como se eles estivessem dizendo, sem falar nada, que eu estava sendo teimosa de novo, querendo fazer tudo sozinha. Mais tarde, todo mundo estava reunido na mesa de jantar enorme dos meus pais. O cheiro de frango assado estava forte no ar, junto com aquele clima de indireta. Meu pai deu uma risadinha e tomou um gole de vinho, achando que estava sendo engraçado. Aí ele falou, alto demais para ser por acaso. E aí, Emily, ainda tá com aquele seu trabalhinho paralelo? Todo mundo na mesa deu uma risadinha educada, meio cúmplice. Minha mãe colocou a mão em cima da minha, como se quisesse me consolar, mas parecia mais aquele gesto que a gente faz com criança que não entende as coisas. Minha irmã mais nova, a Jéssica, que Deus abençoe, tem só 21 anos, ficou olhando pro celular, provavelmente mandando mensagem pras amigas sobre a irmã maluca que brinca no computador o dia inteiro. Eles estavam se divertindo, e eu já conhecia bem essa sensação. Era o som de fundo da minha vida há anos. Mas dessa vez, algo mudou. O riso deles não ficou só ali na sala. Ele bateu em algo real que eles ainda não tinham percebido. Isso aconteceu porque, num momento de tédio, ou talvez de curiosidade verdadeira, escondida atrás do jeito desligado dela, a Jéssica resolveu digitar meu nome no Google. A cara deles foi impagável. Oi, eu sou a Emily Carson. Tenho 30 anos e moro em Austin, no Texas. No papel, sou empreendedora. Mas, na real, sou uma construtora. Criei uma empresa de branding digital, que ajuda outras empresas a acharem sua voz e seu lugar na internet. Eu fiz tudo do zero, sozinha, nas madrugadas com café ruim, no meu AP pequeno. Passei por muitas rejeições e nunca desisti. Construí tudo com as minhas próprias mãos, com minha cabeça e coragem. Sem ajuda, sem atalhos, sem dinheiro de família para segurar os tombos. Mas minha família nunca viu isso. Para eles, eu sempre fui a Emily, a menina que era boa com computador. A quem trabalha de casa, sempre dito com um sorrisinho, como se trabalhar em casa não fosse trabalho de verdade. A que não tem chefe para reclamar no Natal, nem um emprego de verdade com crachá e plano de aposentadoria. Para eles, minha empresa era só um passatempo. Minha independência não era uma qualidade, era uma teimosia. Um jeito de recusar a vida segura em que eles achavam certa. Mas tudo isso mudou depois de um jantar, e uma busca rápida no Google. Deixa eu te contar como é a minha família. Meu pai, Mark Carson, é um cara tradicional. Trabalhou até virar gerente numa empresa de papel. Um trabalho estável, concreto, fácil de entender. Ele acredita em pensão, em dar um aperto de mão firme, e naquele tipo de sucesso que dá pra ver num gráfico. Qualquer coisa fora disso, ainda mais algo ligado à internet, era suspeita. Para ele, era só uma moda, nunca uma carreira de verdade. Mas o jeito como ele me diminuía, nem sempre era por mal. Só que machucava do mesmo jeito. Era como um barulhinho de fundo que nunca parava, aquele ar de desaprovação. Mesmo quando eu estava claramente em uma reunião de vídeo com um cliente importante, meu pai continuava mexendo no laptop e fazendo perguntas, como se meu trabalho não importasse. Minha mãe, Linda Carson, sempre foi do tipo que tenta manter tudo em paz. Ela ama o meu pai e acha que a função principal dela é apoiar ele e evitar brigas. Então, tudo que ele pensa, ela repete. Fala de um jeito mais calmo, com carinho, mas é a mesma coisa. Querida, tem certeza que esse negócio da internet é seguro? Seu pai só está preocupado. Mas essa preocupação dela sempre pareceu um empurrãozinho para eu seguir o caminho certo, o caminho que eles conheciam. Ela nunca defendia meu lado quando meu pai fazia piadas ou comentários maldosos. Só dava um sorrisinho e mudava de assunto quando o clima ficava tenso. Aí tem a Jéssica, minha irmã mais nova. Ela tá terminando a faculdade de comunicação, o que é bem irônico, considerando tudo. A Geis é inteligente e doce, mas foi criada no mesmo ambiente que eu. Ela cresceu ouvindo as mesmas ideias dos nossos pais.
Para ela, eu era a irmã mais velha meio esquisita, que não se encaixava. Ela não fazia por mal. Era só jovem e fácil de influenciar. As piadinhas dela eram tipo versões mais leves das piadas do nosso pai. E aí, Emily, já ficou milionária na internet? Ela falava rindo, sem nem imaginar que estava quase acertando. E tinha também o tio Rob, irmão mais novo do meu pai. Ele sempre foi o mais quieto da família. É artista e passou muitos anos ralando antes de conseguir ganhar alguma coisa com suas esculturas. Ele quase nunca falava nas reuniões, principalmente quando o assunto era meu trabalhinho. Mas, de vez em quando, no meio das críticas disfarçadas de conselhos, eu percebia que ele me notava. Ele me dava um aceno discreto ou um sorrisinho de canto de olho. Era pouca coisa, mas num ambiente cheio de dúvida e julgamento, era como achar um cantinho de paz. Ele foi o único que acreditou em mim, ou pelo menos nunca tentou me desanimar. As reuniões de família sempre foram difíceis para mim em Natal, Páscoa, Dia de Ação de Graças, aniversários. Toda vez virava mais uma chance de zoar em meu trabalho. Lembro de um dia de Ação de Graças, 2 anos depois de eu começar meu negócio. Tinha acabado de fechar com meu primeiro cliente de fora do país. Eu estava empolgada, trabalhando muito, mas super orgulhosa. Aí meu pai, cortando o peru, falou alto. E aí, Emily, quando é que você vai parar com esse joguinho de computador e arrumar um emprego de verdade? O senhor Henderson, do banco, tá contratando caixa. Pelo menos é um começo. Todo mundo na mesa deu risada. Eu senti meu rosto queimar, mas só murmurei alguma coisa sobre estar ocupada e passei o molho. Teve outra vez, no casamento do meu primo. Eu estava perto da mesa de comida quando minha mãe me cercou. Ela veio com aquela voz doce, carregada de preocupação. Querida, eu estava conversando com a Brenda, nossa vizinha. A filha dela conseguiu um ótimo emprego de higienista dental. Tem bons benefícios, sabia? Talvez você possa dar uma olhada em algo mais estável, só para ter uma garantia, sabe, caso esse negócio da internet pare de funcionar. Ela falava isso como se todo meu esforço e noites sem dormir fossem só uma fase boba que logo ia passar. Até a Jéssica às vezes entrava na brincadeira, embora com menos maldade. Meus amigos acham legal você ser tipo nômade digital, ela falou uma vez, mas aí eu tenho que explicar que você fica o dia inteiro sentada no seu AP em Austin. Meio sem graça, né? Ela riu. Eu forcei um sorriso. Por dentro, meu estômago estava apertado. Eles simplesmente não entendiam. E, pior, não queriam entender. Meu sucesso, minha vontade de crescer, era tudo invisível para eles. Só porque não seguia o caminho tradicional. Eu chamo aquele jantar de jantar do confronto. Mas no começo, parecia só mais um domingo comum na casa dos meus pais, alegria forçada, conversas de sempre. Quase nem fui. Minha empresa tinha acabado de lançar uma campanha grande para um cliente novo, e eu estava exausta. Mas minha mãe insistiu. É só a família, Emily. Tira um tempinho. Seu pai sente sua falta. Falta de ter alguém para fazer piada, talvez. Lá estava eu, sentada à mesa, empurrando purê de batata no prato, ouvindo meu pai contar uma história interminável sobre um problema com relatórios de papel no trabalho. Era muito chato, mas todo mundo fingia que era super interessante, como se o mundo do papel fosse algo fascinante. Aí veio aquele silêncio, o momento em que alguém geralmente solta algo estranho. No caso da minha família, era sempre a deixa pro meu pai focar em mim. E, claro, ele não perdeu a chance. E então, Emily, ele falou, limpando a boca com um guardanapo, ainda tá naquela, como é que chama? Sua lojinha online? É uma empresa de branding digital, pai, respondi, tomando um gole de chá, tentando parecer calma. E sim, tá indo muito bem. Ah, ótimo, ótimo, ele disse, com aquele sorrisinho de quem tá sendo legal, mas por dentro não leva a sério. Trabalhar de casa deve ser bom, né? Sem trânsito, de pijama o dia inteiro. Ele riu baixo e olhou ao redor da mesa, esperando que alguém risse com ele. Minha mãe entrou na conversa. Mas tá bom assim. Pelo menos você tem algo para se ocupar, querida. Como se eu fosse uma criança colorindo um livrinho. Senti meu rosto esquentar.
A vontade de gritar, de falar dos meus clientes, dos meus projetos, de tudo que eu tinha conquistado, era enorme. Mas de que adiantava? Eles não iam ouvir. Só iam dizer que eu estava sensível demais ou sem senso de humor. E foi aí que a bomba do Google caiu, completamente por acidente. Jéssica estava mexendo no celular, claramente entediada com a história do papel. Talvez o comentário do meu pai tenha feito ela lembrar do meu trabalho. De repente, vi os polegares dela digitando rápido na tela. Alguns segundos depois, ela fez um som baixinho, tipo um suspiro. "O que foi, querida?" perguntou minha mãe, sempre ligada na caçula. Jéssica não respondeu. Ela estava parada, com os olhos arregalados, grudados na tela do celular. Rolou mais um pouco a página, e o queixo dela caiu. Literalmente. Não tô exagerando, a boca ficou aberta mesmo. "Geis, o que houve?" perguntou meu pai, agora com um tom de impaciência. Ela levantou os olhos, o rosto pálido. Me olhou. Olhou pro meu pai. Depois voltou a me olhar. "Pai", ela gaguejou, "você sabe o que é a empresa da Emily? Aquele hobbyzinho dela?" "Claro que sei", ele respondeu, ainda com aquele jeito de quem acha tudo isso bobo. "Então, não é hobby", ela falou, quase sussurrando, com uma cara de quem estava vendo um OVNI. Olhou para mim de novo. Dessa vez com uma expressão que eu nunca tinha visto nela: respeito. Eu só pesquisei no Google. Emily Carson, branding digital, Austin. Silêncio. Meu garfo ficou no ar, a caminho da boca. E eu congelei. E meu pai me perguntou como se não esperasse nada importante. Jéssica virou o celular devagar e mostrou a tela para os nossos pais. Eu não conseguia ver dali, mas já imaginava o que era: registros públicos, matérias sobre startups de sucesso, entrevistas que eu dei para revistas do mercado. Tudo estava lá, era só alguém querer procurar. Então Jéssica falou, quase sussurrando. "Tem uma reportagem aqui, de um jornal de negócios. Ele mostra quanto dinheiro você tem." A verdade não me pegou de surpresa. Pegou eles. Minha mãe levou a mão à boca. Os olhos dela estavam bem abertos, grudados na tela. Meu pai se inclinou para frente e pegou o celular da mão da Jéssica. A testa dele se franziu enquanto lia. Aquele sorrisinho de sempre sumiu. No lugar, apareceu uma cara de choque total. O silêncio na sala ficou pesado, e sinceramente, para mim, foi maravilhoso. Era o silêncio de quando tudo que eles pensavam sobre mim começa a cair por terra. "O quê? O que tá escrito?" perguntou minha mãe com a voz meio trêmula. Meu pai ficou em silêncio. Ele olhou pro celular, depois para mim, depois pro celular de novo. Parecia que tinha visto um fantasma. Um fantasma rico e de verdade. Por fim, ele limpou a garganta. A voz saiu rouca. "Tá dizendo aqui que você vale 7,3 milhões de dólares. Jéssica confirmou, ainda meio sem acreditar. 7,3 milhões. Dessa vez minha mãe até engasgou. Ela olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Não mais a Emily esquisitinha, mas sim Emily Carson, a milionária. A mudança foi na hora. A brincadeira, as piadinhas, a ironia, tudo sumiu. O que sobrou foi um respeito confuso. Quase com medo. O silêncio voltou, ainda mais pesado. Cheio de perguntas que ninguém sabia como fazer. Meu pai colocou o celular de volta na mesa como se fosse algo frágil, ou perigoso. Aí ele olhou para mim. Mas de verdade. Pela primeira vez. Os olhos que antes só mostravam aquele jeito de um pai debochado agora estavam cheios de algo diferente, admiração. E muita confusão. "Emily", ele disse, meu nome soando estranho na boca dele, "isso é verdade?" Eu olhei para ele, firme e tranquila. "É sim, pai. É isso mesmo." Minha mãe ainda não conseguia falar. A mão dela tremia no peito. Jéssica não tirava os olhos de mim. Parecia que tinha 1000 perguntas passando na cabeça dela ao mesmo tempo. Aí veio o desespero do meu pai. "Mas, como?
A palavra saiu engasgada. Isso aí da internet era só uma coisinha. É uma empresa de branding digital, pai, repeti, saboreando cada palavra. Uma empresa de verdade. Com clientes de verdade. E dinheiro de verdade. 7 milhões, minha mãe sussurrou, balançando a cabeça, eu não entendo. Você nunca contou. E vocês nunca perguntaram, respondi. Simples assim. E era a verdade. Eles nunca quiseram mesmo saber sobre o que eu fazia. Só julgavam, riam, tiravam sarro. Mas por que você não contou pra gente? Insistiu meu pai. O tom era diferente agora. Não era bravo, era triste. Meio perdido. Ou talvez ele só estivesse percebendo o quanto me subestimou. Por quê? Repeti, olhando pra ele, sinceramente. Olhei pro rosto do meu pai, depois pro da minha mãe e então pro da Jéssica. Eu não achei que vocês iam acreditar em mim, falei. Ou, se acreditassem, não sabia se queria ver a reação. Fiquei em silêncio por uns segundos, deixando aquilo entrar. Vocês sempre pareceram tão certos de que era só um hobby bobo. Lembrei de todos os comentários cheios de deboche, os olhos revirados, as andicas para eu arrumar um emprego de verdade. Anos me sentindo pequena, incompreendida, desvalorizada, logo aqui, com a minha própria família. O lugar onde eu mais precisava de apoio. Do outro lado da mesa, o tio Rob, que tinha ficado quieto o tempo todo, olhou para mim. Ele me deu aquele aceno de cabeça bem discreto que era só dele. Mas esse foi diferente. Tinha algo ali, tipo um eu sabia silencioso. Foi como uma confirmação. Um apoio. Aí começaram as perguntas. Uma, depois outra, depois um monte ao mesmo tempo. O que exatamente você faz? Quem são seus clientes? Como você começou com isso? Por que Austin? Foi demais. O interesse repentino deles, do nada, foi até pior do que a indiferença de antes. Para eles, tudo agora era sobre dinheiro. Sobre números. Não era sobre a minha paixão, nem sobre o esforço que coloquei em cada pedacinho disso tudo. Não era sobre as noites sem dormir, os anos que passei construindo aquilo do zero. Respondi algumas coisas por alto. Não devia para eles um plano de negócios. Nem precisava explicar cada escolha que fiz. O clima mudou. Aquela velha sensação de que eles estavam acima de mim sumiu. Agora, ficou uma coisa estranha, desconfortável, quase embaraçosa. Foi estranho. Foi uma pequena vingança. E, para falar a verdade, também foi um pouco triste. Depois de uns 20 minutos desse interrogatório cansativo, me levantei. Bom, falei, deixando o guardanapo na mesa. Isso foi revelador. Mas amanhã preciso começar cedo. Tenho um dia cheio de trabalho. De trabalho de verdade. Vi um brilho de alguma coisa no rosto do meu pai. Vergonha, talvez. Ou arrependimento. Minha mãe pareceu abalada. Ah, claro, querida, ela falou rapidinho. Você deve estar muito ocupada. Sim, repetiu meu pai, se levantando meio sem jeito. Muito ocupado. É, claro. Não fiquei esperando que me oferecessem as sobras do jantar nem aquelas despedidas longas de sempre. Só sorri. Um sorriso educado, mas distante. Boa noite para todo mundo. Saí da sala de jantar, da casa deles, e fui direto pro ar fresco da noite. Senti como se um peso tivesse saído das minhas costas. O julgamento deles, aquele que eu carregava sem nem perceber, tinha sumido. Justiça poética. Foi isso que senti. No dia seguinte, começaram as ligações. Primeiro, minha mãe. Emily, querida, eu estava pensando, você podia vir aqui de novo qualquer dia desses. A gente ainda tem tantas perguntas. A voz dela estava doce demais. Quase melada. Deixei cair na caixa postal. Depois, meu pai. Emily, é o papai, então, eu estava pensando que talvez eu pudesse entender melhor seu trabalho, se você tiver um tempo. A voz dele tinha uma hesitação que eu nunca tinha ouvido antes. Caixa postal de novo.
Jéssica mandou mensagem. Meu Deus! Ainda não consigo acreditar. Tô tão orgulhosa de você. E com um pouquinho de inveja, RS. Me liga. Fiquei feliz com o entusiasmo dela. Mas eu precisava de espaço. Passei anos querendo a aprovação deles, desejando que me enxergassem, que vissem o que eu fazia com seriedade. Agora que finalmente estavam vendo, ou melhor, vendo o dinheiro que isso tudo trouxe. Parecia vazio. O interesse deles não era por mim. Era pelos 7,3 milhões de dólares. Não retornei às ligações por uma semana. Eu precisava de um tempo para pensar. Precisava lembrar porque comecei tudo isso. Para mim, sucesso nunca foi sobre mostrar dinheiro. Nunca foi para esfregar na cara de ninguém ou provar que eles estavam errados. De verdade. No fundo, nunca foi sobre isso. Minha vontade de vencer veio de algo mais profundo. Veio do desejo de criar algo meu, de ser independente de verdade. De mostrar para mim mesma que eu era capaz. Que minhas ideias tinham valor. Que a minha visão valia a pena, mesmo quando ninguém ao meu redor conseguia enxergar. Quando, enfim, eles me reconheceram, foi por causa de uma coisa que eles entendem bem: dinheiro. Não foi pelo meu esforço. Nem pela minha criatividade. Nem pela força que precisei ter em todos esses anos. Foi por causa de um número. E tudo bem. Porque a verdade é que a aprovação deles nunca foi o que me deu força para continuar. Sempre foi só barulho. Uma coisa de fundo que um dia eu aprendi a ignorar. A verdadeira virada não foi ver o choque no rosto deles, nem o novo interesse de repente. A virada aconteceu dentro de mim. Foi quando eu percebi, bem quieta por dentro, que não precisava da aprovação de ninguém para saber meu valor. O meu sucesso é meu. Fui eu que construí. E isso já é mais do que suficiente. Na verdade, é tudo. Essa experiência me ensinou muita coisa. Sobre família. Sobre sucesso. E sobre o que realmente importa. Me mostrou, com força, que o caminho é meu. E que a única validação que eu realmente preciso é saber que estou vivendo do meu jeito. Construindo meus sonhos com as minhas próprias mãos. Então, se essa história mexeu com você, se você também já sentiu a dor de ser subestimado, ou aquele prazer silencioso de mostrar que estavam errados, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. Eu amo ouvir as histórias de vocês também. É importante a gente compartilhar essas experiências, para lembrar que não estamos sozinhos. Se você já foi subestimado pela sua própria família, essa história é para você. Se já disseram que seu sonho era só uma bobagem, ou se tentaram diminuir o que você queria fazer da vida, eu entendo você. É difícil. Mas a sua fé em você mesmo é o maior tesouro que você tem. Deixa um comentário aqui se isso falou com você. Você não está sozinho. Continua construindo. Seu caminho é só seu. E vale muito a pena.